Bom, hoje eu vou responder uma pergunta que é uma das mais feitas aqui no Seminário Nascido de Novo. Qual a teologia bíblica que substituiria a teologia bíblica do Gerhardus Voss? Nós sabemos que a teologia bíblica do Gerhardus Voss é maravilhosa, o melhor custo-benefício e quiçá, a melhor teologia bíblica geral, com os dois livros da Bíblia junto, que você pode ter. Ela seria o Berkhof da teologia bíblica. O que Berkhof é para a teologia sistemática, a do Gerhardus Voss seria para a teologia bíblica. Então, o que acontece? Mas, graças à editora Cultura Cristã, essa teologia bíblica está em falta e está na lista para reimpressão. Então, você não vai encontrar no mercado. Então, qual publicação pode substituí-la, né, de uma forma satisfatória? Porque nós sabemos que o material do Voss tem um custo-benefício magnífico, ela tem uma erudição muito boa. Então eu trouxe uma para você que é a Teologia Bíblica Batista Reformada, do Fernando Angelim, uma introdução baseada na Confissão de Fé Batista de 1689. Essa teologia bíblica, ela é uma teologia bíblica aliancista, que trata da teologia do pacto. Se você quer saber mais detalhes sobre a teologia do pacto dentro da teologia bíblica, esse material é imprescindível para você. Ela não é tão completa quanto a do Gerhardus Voss, mas ela é excelente. E aqui no Seminário Nascido de Novo, todo mundo que está pedindo, eu estou indicando ela porque junto com a do Gerhardus Voss, ela está na bibliografia do nosso seminário. Então, o que acontece? Teologia Bíblica Batista Reformada, aquele vernizinho abençoado na página inteira para deixar o pastor doido. E quem é o autor desse material? Fernando Angelim é cristão, casado com Alana, pai do Daniel, pastor da Igreja Batista Reformada de Belém. Mesmo? Ele é da Igreja Batista? Nem imaginei por quê. Bacharel em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Universidade da Amazônia. Formado em Teologia, Escola Teológica Charles Spurgeon. Pós-graduado em Pregação Expositiva, Faculdade Teológica Batista Equatorial. Mestrando em Estudos Históricos Teológicos, Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Membro associado da Coalizão pelo Evangelho, TGC Brasil. Autor dos livros Conselhos Importantes para Novos Cristãos e O Caminho da Vida. Aqui o Marcos Paixão fez uma dedicatória a esse livro. Temos várias pessoas. Vocês sabem que essa parte eu não costumo mostrar, né? Fernando Angelim, Teologia Bíblica Batista Reformada. Sim, eu estou com o dedo machucado porque eu como unha e eu machuco meu dedo. Fernando Angelim, Teologia Bíblica Batista Reformada, uma introdução baseada na Confissão de Fé de 1689. Ela é aliancista e baseada na Confissão de Fé Batista, tá? Francisco Morato, São Paulo, Estandarte de Cristo. Aqui tem a ficha catalográfica, olha o título. Teologia Bíblica Batista Reformada. Isso daqui é um material de um brasileiro, não é um material lá de fora, que foi traduzido pra gente. Aí temos um sumário, aí vem o prefácio. Vamos dar uma lida no prefácio. As Escrituras Sagradas e a nossa confissão revelam que a distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam ter alcançado a recompensa da vida, senão por alguma condescendência voluntária da parte de Deus, que ele se agradou em esperar por meio da aliança, Confissão de Fé Batista de 1689. Sendo assim, uma compreensão correta dessas alianças e de como, através delas, Deus condescende em se relacionar com os homens, é da mais alta importância para todos aqueles que, com um coração pronto e sincero, desejam interpretar e aplicar corretamente as Escrituras para a glória de Deus e para a edificação de seu povo pactual, a Igreja. Portanto, quando falamos de aliancismo, estamos falando de um método de interpretar a Bíblia, ou, para usar uma linguagem mais moderna, estamos falando de um método de fazer teologia bíblica, mas que, ao mesmo tempo, leve em conta a sistematização de todo o conselho de Deus declarado na palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Prefácio, olha, um prefácio grandinho, daí vem a introdução. E aí o que é teologia bíblica? Vocês perceberam que eu gostei desse livro. O que é teologia bíblica? Quando começamos a estudar a Bíblia, é possível que tenhamos dificuldade de compreender como se dá o desenrolar das histórias em sua grande narrativa. Muitas pessoas enfrentam problemas para entender qual é o ponto unificador do enredo bíblico e quais são os principais eventos que trazem mudanças significativas nessa história.
Surgem algumas perguntas, como quais são os pontos de continuidade e descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, como cada aliança que Deus fez interfere no todo da história. O que a vinda de Cristo trouxe para nós? Qual é a mensagem central da Escritura? É disso que a teologia bíblica trata, daí a sua importância. Ela é a disciplina que nos ajuda a resolvermos esses problemas. Estudá-la nos auxiliará a compreendermos a sequência dos acontecimentos em seu devido contexto e a entendermos em que momento nos encontramos hoje, diante do quadro total da Bíblia. Esse quadro pode ser resumido em criação, queda, redenção e consumação. A teologia bíblica nos ajudará a obtermos uma melhor noção de como cada peça se encaixa no registro divino, ou seja, como cada livro da Bíblia contribui para a sua história de forma mais ampla e para o plano de Deus que nos foi revelado de maneira sublime de Gênesis a Apocalipse. A importância da teologia pactual. Olha isso aqui, ó. William Teixeira afirmou que a teologia pactual está para o corpo da teologia bíblica, assim como a coluna vertebral está para o corpo humano. Ainda a esse respeito, o teólogo batista W. Pink destacou que as alianças divinas possuem proeminência nas Sagradas Escrituras. E aí vem Nehemiah Cox, ele cita. Aí vem o que é teologia bíblica, aí você tem uma explicação dos outros ramos da teologia. E aí cai na teologia bíblica. Qual é o modelo de teologia bíblica reformada? Ao estudarmos a teologia bíblica, notaremos a existência de diferentes correntes de interpretação acerca da história da redenção. Matt Perman, ao falar sobre a teologia de John Piper, explica que há 3 campos teológicos principais que tratam dos temas da lei, do evangelho e da estruturação do relacionamento redentor de Deus para com a humanidade. São eles o dispensacionalismo, a teologia pactual e a teologia da nova aliança. Sempre com as notas aqui de onde esse material foi tirado. Nosso objetivo nesse livro é estudarmos a teologia bíblica reformada, a qual segue o modelo pactual. A doutrina pactual foi a espinha dorsal que caracterizou a teologia reformada. Ela esteve na essência do pensamento reformado acerca do trato de Deus com os homens. Podemos identificar as primeiras formulações e sistematização da teologia pactual a partir do século XVI, nos teólogos reformadores de Heidelberg, Zacarias Ursinus, Caspar Olevianus, Franciscus Junius, como também os puritanos ingleses Thomas Cartwright e Dudley Fenner. Essa mesma época, os teólogos suíços Bullinger, Zwinglio também estudavam esse conceito teológico pactual. Conforme afirmou Bullinger, a relação entre Deus e a humanidade é uma relação de pacto. Aí vem características da teologia bíblica reformada, aí vem uma hermenêutica clássica. Ela crê na existência de 2 representantes pactuais, Adão e Cristo. Aqui esse trecho, ó. Ou alguém está em Adão tentando salvar-se inutilmente pelas suas obras, ou está em Cristo sendo salvo por um pacto da graça. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Romanos 5:19. A teologia pactual culmina em quem? Em Cristo. Sempre no final de cada um dos capítulos, vocês vão encontrar o quê? Uma conclusão. Um final que faz a conclusão de todo o capítulo. Aí no capítulo 2, aí a gente vai tratar mais de história batista, né? Quem são os batistas? A origem dos batistas, a reforma na Inglaterra, tá falando de Henrique VIII, separatistas ingleses. Aí a gente tem os batistas gerais, olha. Os batistas surgiram em 2 grupos distintos. Os primeiros ficaram conhecidos como batistas gerais e receberam esse título por acreditarem na expiação geral em oposição aos batistas particulares, que surgiram 3 décadas depois e se posicionavam firmemente a favor da expiação limitada, definida, sendo influenciados pela teologia de homens como João Calvino. Sobre os batistas gerais, o livro A History of the Baptists, de Robert B. Torbet, afirma que foi na Holanda que ocorreu o início da história dos batistas ingleses.
afirma que o refugiado religioso John Smith ficou conhecido por alguns como fundador das igrejas batistas modernas, por ter adotado o credobatismo e composto um princípio batista em sua confissão histórica. Devido à perseguição aos não conformistas por parte do governo, muitos refugiados religiosos encontraram resguardo na Holanda. Esse país, desde 1595, acolheu separatistas ingleses que haviam ficado desamparados após a execução de seus líderes em 1594. O primeiro grupo a sair da Inglaterra, aproximadamente no final de 1607, o de Gainsborough, que tinha como líderes Thomas Helves e Smith. Entretanto, entre o final de 1608 e início de 1609, Torbet explica, Smith tornou-se anabatista e batizou a si mesmo e sua congregação. Aí vem os batistas particulares. O outro grupo que provém dos puritanos separatistas ingleses são os batistas particulares. Entretanto, eles são distintos dos batistas gerais. Torbet explica que os batistas particulares não tinham conexão com os anabatistas continentais. Em vez disso, representaram um passo adicional ao movimento do independentismo inglês, congregacionalismo, em direção à sua conclusão lógica no batismo de crentes professos. A origem das igrejas batistas particulares na Inglaterra pode ser datada a cerca de 1688. Está aqui, ó, Torbet, Robert B. Torbet. A History of the Baptists, página 40. Sobre o surgimento dos batistas particulares, A.C. Underwood, em seu livro A History of the English Baptists, comenta: eles surgiram a partir de uma igreja independente e mantiveram uma teologia calvinista. E pelo fato de eles acreditarem em uma expiação restrita e, portanto, particular, confinada apenas aos eleitos, foram chamados de particulares. Essa igreja, da qual posteriormente surgiriam os batistas particulares, é conhecida como JLJ e foi iniciada em 1616 por Henry Jacob, em seu retorno à Inglaterra. É importante notarmos que os batistas particulares compuseram duas confissões de fé, seguindo a linha teológica reformada. Sobre a primeira confissão batista de Londres de 1644, Torbet explica, vocês vão ver no livro. Batistas pactuais notáveis. Quem que eram batistas pactuais conhecidos, pessoal? John Spilsbury, Henry Lawrence, Thomas Patient, John Bunyan, Nehemiah Cox, Benjamin Cash e Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Na conclusão, aí a gente vem o que no capítulo 3, um resumo das Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Isso daqui tem um panorama geral muito legal, tá? Isso daqui ajuda muito você que é aluno do Seminário Nascido de Novo na parte de montar ficha técnica, porque você consegue detalhar ali também o conteúdo dos livros. Então, Novo Testamento, alianças nas Escrituras, aqui um gráfico com todas as alianças. Na primeira coluna, aliança de Deus com Adão. Aqui as passagens bíblicas que mostram Noé, Abraão, Moisés, Davi e Jesus Cristo. E depois a conclusão. Pacto de obras, agora ele vai esmiuçar os pactos pormenorizados. Definição de termos, pacto, aliança, promessa, federalismo, cabeça federal, tipo, antítipo, teologia pactual na Confissão de Fé de Londres de 1689, pacto de obras, e aí vem o pacto da graça. O pacto da graça surge do pacto da redenção. O pacto da graça foi revelado progressivamente na Antiga Aliança e formalmente estabelecido na Nova Aliança. O pacto da graça revelado nas alianças que Deus fez com os homens. A aliança de Deus com Noé, a aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com Moisés, a aliança de Deus com Davi. Aí ele vai pormenorizar todas. Olha aqui um cronograma, gráfico 1 em Pascal Denot, os distintivos da teologia pactual batista, uma comparação entre o federalismo dos batistas particulares e dos pedobatistas do século XII. Primeira edição, São Paulo, Estandarte de Cristo. Somente Israel, todas as nações. Antiga Aliança, Nova Aliança. Conclusão, o Pacto da Redenção. O Pacto da Redenção serve de fundamento para o Pacto da Graça. O Pacto da Redenção foi feito na eternidade. O Pacto da Redenção é um acordo entre as pessoas da Trindade. O Pacto da Redenção foi feito para a salvação dos eleitos. Aqui um gráfico muito legal, Teologia Bíblica Batista Pactual.
Trindade, pacto da redenção. Aqui uma pacto das obras, pacto da graça. Então, Adão, promessa, Noé, Abraão, Moisés. A antiga e a nova aliança, as duas alianças feitas com Abraão, mais um gráfico. Pascal Denot explica, né? Aqui tem Gálatas, Agar e Sara. Agar era escrava, Sara era livre. Então, Agar escrava, Sara livre. Agar antiga aliança, Sara nova aliança. Corresponde ao Monte Sinai, a Jerusalém atual, Agar. Corresponde a Jerusalém celestial. Filho da escrava, filho da livre. Nasceu segundo a carne, nasceu segundo o espírito, mediante a promessa. Persegue e é perseguido, tá vendo? Aí no oitavo capítulo, a lei de Deus, o dia do Senhor, com os gráficos dos 10 mandamentos, fundamento sobre o dia do Senhor. O Senhor Jesus Cristo afirmou que era o Senhor sobre o sábado. Uma comparação entre a teologia credo-batista e a teologia batista. Se você é presbiteriano, esse material é muito bom para você. Agora, eles eles são contra o pedobatismo, o fato de batizar crianças, mas semelhanças entre a teologia pactual dos batistas e dos pedobatistas. Crenças em comum entre as confissões credobatistas e pedobatistas, aqui uma tabelinha. As diferenças entre a teologia pactual dos batistas e dos pedobatistas. Comparação entre os dois modelos. Este gráfico elaborado por Brandon Adams demonstra uma comparação entre a teologia pactual batista, federalismo de 1689, e a de Westminster, federalismo da Confissão de Fé de Westminster. No centro encontramos os pontos em que ambas concordam. Credo batista, pedobatista. Pacto da graça, nova aliança. Pacto da graça abraâmico, mosaico, davídico e novas alianças. Membresia no pacto da graça, eleitos. Membresia congregacional, substância, eleitos, mais administração, não, eleitos. Aí vem um capítulo de conclusão, referências, tá? Muitas referências para você. E, lógico, uma propagandinha da Estandarte de Cristo, que é uma editora que mora aqui no nosso coração, aqui no Nascido. Você gostou desse material? Você acha que esse material vai te ajudar? Então é o seguinte, entra no nosso grupo literário, no nosso grupo de indicações. Ali a gente passa sempre para vocês descontos para você comprar pelo melhor preço e em lugares confiáveis, sem o perigo de tomar um balão. Isso mesmo. A gente acha preço bom, em lugar confiável, a gente manda lá no grupo. Se você tiver dúvida a respeito de qualquer publicação, vai lá, você manda lá no grupo, a gente ajuda você. Tá bom? É um grupo aberto do Seminário Teológico Nascido de Novo, que a gente está lá para te ensinar teologia. Então nada melhor do que te entregar conteúdos de qualidade. Lembrando que esse livro aqui, já vou adiantando, você encontra por um preço muito especial lá na Ebenezer. Isso mesmo, lá na Livraria Ebenezer, lá na Conde de Sarzedas, ou no site da Livraria Ebenezer, Livraria com Cristo, Tenda Gospel, você encontra esse livro aqui por um precinho desse tamanho. Lembrando que esses que eu citei, eles são parceiros do Nascido de Novo, tá bom? Por isso que eu estou falando que ali você pode comprar. Clica aqui embaixo e entra no grupo literário, no grupo de indicações, que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem lá e vai aprender muito. Deus abençoe.